E eu não estou aqui dizendo que o divórcio nunca, jamais é uma opção. A gente sabe que às vezes, por causa da dureza do coração do homem, Jesus falou, por causa da dureza do coração do homem, a única opção para a pessoa é o divórcio. É a única. Mas isso não muda o fato de que Deus odeia o divórcio. Não é porque a pessoa optou por isso que Deus deixou de odiar o divórcio. Não, Deus continua odiando o divórcio porque o divórcio é uma agressão, é uma violação à instituição criada por Deus, casamento, é uma agressão às partes envolvidas, marido e mulher, e também os filhos. Eu nunca vi um filho dizendo assim, olha, graças a Deus que os meus pais se divorciaram, graças a Deus. Pode até haver um alívio por causa das brigas, né? A pessoa vê o pai e a mãe se matando, é claro que prefere divorciar do que ver os dois se matarem. Mas não é porque isso foi a primeira opção. A primeira opção sempre teria sido que os dois tivessem se consertado, né, e ficado juntos. Então, isso explodiu. Eu tive que tomar uma decisão. Nós tivemos de tomar uma decisão, porque explodiu no nosso rosto. E para que isso não viesse a acontecer na minha vida, eu tive de entender que antes de fazer a obra de Deus tinha que ser feita no meu casamento. O que adiantava eu ficar pregando para as pessoas, falando de amor, de perdão, falando de mudança, de recomeço, falando de um Deus que pode tudo, de um Deus que muda tudo, etc., orando pelas pessoas, as famílias. O que adiantava eu falar isso para as pessoas quando chegou na minha vez, não funcionou para mim? O que adiantaria isso? Eu poderia ser um pastor divorciado, eu poderia, né, dizer, vou seguir. Ela não me quer, então não deu certo, vamos terminar aqui cada um do seu caminho. Poderia ter feito isso. E não julgo quem fez. Estou falando de mim. Tá? Então, porém, a minha fé me recusava esta opção. Eu disse assim, meu Deus, eu fiz uma oração nessa noite, eu disse assim, o Senhor odeia o divórcio, está escrito aqui, o Senhor odeia o divórcio. Mas se o Senhor não me ajudar, fizer alguma coisa, eu vou ser um pastor divorciado, ou eu não vou ser mais pastor. Então eu preciso de ajuda. E pela primeira vez na minha vida, pela primeira vez em 12 anos, eu levei a sério a situação do meu casamento. Sabe, porque o nosso grave erro, inclusive dentro da igreja, como pastor, obreiro, etc., o nosso grave erro é achar que as coisas vão se encaixar porque a gente está servindo a Deus. Sabe, obreiro, obreira, preste atenção. Você obreiro que está aí pensando em divorciar, você obreiro que está aí com um problema sério no seu casamento, grave, você que está aí prestes a trair, sendo um obreiro, sendo uma pessoa que faz a obra de Deus, você está vivendo no pecado, você está vivendo na pornografia, vocês não têm vida íntima, vocês não têm intimidade dentro do casamento, vocês não têm clima. É como eu falava, como acontecia comigo, eu tinha o prazer de estar na igreja fazendo a obra, mas o desprazer de estar em casa. Talvez essa é a sua situação. Você tem o prazer de estar na igreja e o desprazer de estar em casa. Sabe qual é o grave erro que eu também cometi? É achar que porque a gente está fazendo a obra de Deus, tudo vai se encaixar. Eu estou fazendo a obra de Deus, estou servindo a Deus, tudo vai se encaixar. E não é assim que funciona. Deus não faz as coisas por nós que nós temos de fazer por nós mesmos. Isso é beabá da fé, beabá da Bíblia. Deus não faz as coisas que nós temos que fazer. Ele nos dá condições, Ele nos dá inteligência, nos dá fé, coragem para fazermos as coisas que temos que fazer. Mas o trabalho é nosso. Quando eu entendi isso, que o meu casamento não iria por si só ficar bom, quando eu entendi isso, que eu iria ter de trabalhar no meu casamento, eu iria ter de fazer o trabalho duro. Quando eu entendi isso, aí foi o haja luz. O haja luz aconteceu na minha vida, e na Cristiane também,
Uai, seu app de vídeos curtos.